E aí, galera, tudo certinho? Começando aqui mais um Revendo Conceitos com vocês. Hoje quero rever todo o nosso estudo de lentes esféricas, tá? Quero relembrar tudo que a gente viu em nossa aula, tá? Lembrando que essa foi a nossa quinta aula de ótica, certo? E na próxima semana teremos uma aula só de revisão, onde vamos rever tudo aquilo que já foi visto nesse nosso livro 2, tá? Então vamos lá. Primeiro, no estudo das lentes esféricas, a gente definiu os dois tipos de lentes esféricas que existem, tá? Então existem as lentes convergentes, tá? Convergentes e existem as lentes divergentes, tá? A gente definiu que as lentes convergentes, quando forem ser construídas, elas são construídas apresentando bordas finas, tá? Bordas finas, desde que a gente esteja trabalhando em um meio onde o índice de refração da lente, certo? É maior do que o índice de refração do próprio meio onde está se usando a lente, perfeito? E as lentes divergentes, quando vão ser construídas, elas são construídas com as bordas grossas, tá? Bordas grossas, perfeito. Eu até citei em nossa aula que as de bordas finas, ou seja, as nossas lentes convergentes, elas se comportam de forma parecida, tá? Com os espelhos côncavos, certo? E as lentes divergentes, que são as de bordas grossas, certo? Respeitando, obviamente, essa condição daqui, a gente sabe que elas são lentes que se assemelham, tá? Tem um comportamento parecido com os espelhos convexos, tá? Tudo isso a gente, obviamente, estudou em aula. Estou relembrando aqui com vocês. A grande diferença do espelho para a lente é que o espelho reflete a luz e a lente refrata a luz. A luz passa através, certo, da lente e ela se apresenta do outro lado, tá? A gente viu que as lentes convergentes, vou usar esse espaço aqui para desenhar, tá? As lentes convergentes de bordas finas, elas são construídas dessa maneira daqui, tá? Ou assim, que é a lente que a gente chama de biconvexa, ou assim, que é a lente que a gente chama de plano convexa, certo? Ou por fim, assim, que é a lente que a gente chama de côncavo convexa, tá? Perfeito. E essas três lentes aí, elas são representadas nas questões nesse formato daqui, tá? Para que a gente não esteja se preocupando com que tipo de lente é, certo? Lembro também a vocês, ó, vamos lá relembrando bem rapidinho, que as lentes convergentes, elas têm 3 pontos, tá? Que é o centro óptico, perfeito? O foco e o ponto antiprincipal, certo? Foco e o ponto antiprincipal, que se assemelham bastante, tá? Se assemelham bastante àqueles 3 pontos que a gente deu para os espelhos, tá? O vértice, que seria o centro óptico, tá? O foco, que continua sendo o foco, e o centro de curvatura, que se chama agora para as lentes de ponto antiprincipal, tá? E a gente estudou o principal comportamento da lente convergente é quando um raio vier paralelo ao eixo principal, ele é convergido para o foco, tá? Todo raio de luz que vier paralelo, quando se chocar com a lente, vai ser convergido para o foco, tá? Isso quando eu falo das lentes convergentes, tá? As lentes convergentes, por se assemelharem bastante, certo, aos espelhos côncavos, elas também formam 5 tipos de imagens, como também são formadas no espelho côncavo, tá? Mas tem uma principal função, como o espelho côncavo também tinha. A principal função era ampliar, lembra comigo, tá? Ampliar a imagem, tá? Ampliar a imagem, perfeito? Tranquilo. As lentes divergentes, quando são construídas, são de bordas grossas, certo? E aí a gente tem essas 3 possíveis lentes aqui, tá? A lente que a gente chama de bicôncava é a lente que apresenta 2 faces côncavas, tá? A lente que a gente chama de plano côncava, que é essa lente daqui, ó, plano côncava, tá? Essa lente daqui. E por fim, também tem a lente que a gente chama de convexo côncava, que até no livro da gente, ela foi desenhada de forma contrária, tá? De forma contrária. Eu vou até fazer o comparativo aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, como tá desenhada de forma contrária, tá? Essa face daqui teria que estar desse lado e essa face daqui é que estaria do outro lado. A lente tem que ser desenhada de forma corretamente assim, tá? Então ela tá errada. Perfeito.
Voltando para cá, lembro que toda lente divergente, quando a gente vai desenhar, para não ter que estar se preocupando com a construção dela, a gente desenha ela sempre assim, ó, tá? Com as bordinhas grossas, perfeito. E eu lembro também que essa lente divergente, ela tem, obviamente, como a lente convergente também tem, ela tem os pontos centro óptico, foco e o ponto antiprincipal, tá? Bem como a lente convergente também tem, tá? Só que o raio de luz que vier paralelo à lente divergente, lembra qual é o comportamento dele? Ele é convergido para bem longe do foco, tá? Para bem longe do foco, perfeito? Então é isso que acontece, por isso que ela se chama de lente divergente, porque os raios de luz divergem, certo? Divergem para longe do foco, tá? Perfeito. E aí, da mesma forma que os espelhos convexos, as lentes divergentes só formam também uma única imagem, tá? Então só uma formação. E essa imagem, ela tem por função, tá? O espelho convexo ou a lente divergente vai ter por função, através dessa imagem, ampliar o campo de visão, tá? Ampliar o campo de visão, tá? Não esquece disso, perfeito? Então, por isso que eu gosto de fazer muito esse comparativo entre o espelho côncavo e a lente convergente e a lente divergente e os espelhos convexos, tá? Perfeito. Também em nossa aula, certo? Nós desenhamos todas as imagens, certo? E mostramos também o comportamento dos raios notáveis, tá? A gente fez tudo isso em aula. Obviamente não vou perder muito tempo com isso, porque é como eu te disse, quem já domina muito bem os espelhos côncavos e convexos não perde tempo com as imagens das lentes, porque acaba sendo exatamente a mesma coisa, tá? Mas só quero reforçar uma coisa muito importante. A lente tem por função deixar a luz passar, então as imagens reais são formadas do outro lado, tá? O objeto está aqui, por exemplo, então a imagem é formada do outro lado, tá? A imagem é formada de cabeça para baixo do outro lado, por exemplo, tá? A lente deixa passar para o outro lado, certo? Então as imagens vão ser formadas do outro lado, tá? A não ser que seja virtual. Se for virtual, a imagem fica do mesmo lado do objeto. Obviamente, em aula a gente fez tudo bem detalhadozinho, né? Viu bem direitinho como tudo funciona, certo? Mas para que você fique por dentro, tenta dar uma revisada bem grande aí nos desenhos que a gente fez em aula. E se você tiver com dúvida, lembra, fala comigo que eu marco as monitorias individuais para te ajudar, perfeito? Tanto presencialmente como também online, perfeito? Tranquilo. Lembro também que em nossa aula falamos um pouco dessa equação, certo? Citei também na nossa aula que essa equação ela acaba não tendo uma importância muito grande para os vestibulares em geral, tá? Porque quando a gente fala dos vestibulares em geral, a gente usa aquela forma mais direta do cálculo do grau da lente, tá? Essa equação do fabricante de lentes acaba sendo uma equação muito mais direcionada, muito mais restrita a esse mundo oftalmológico, tá? Então, assim, é uma equação que os vestibulares de antigamente, os vestibulares muito tradicionais, eles acabavam citando, cobrando, tá? Mas eu acho muito difícil isso cair no vestibular de forma geral, principalmente no Enem. Mas se cair no Enem, eu quero que você lembre, tá? Esse índice é fração é o índice é fração da lente. Esse aqui é o índice é fração do meio, onde a lente está sendo usada. R1 é o raio de curvatura de uma face da lente. R2 é o raio de curvatura da face, da outra face da mesma lente, tá? E 1 sobre o foco é exatamente o grau, tá? 1 sobre o foco é exatamente o grau. Então, basta você resolver essa parte da equação aqui, que você achou o grau da lente, tá? Perfeito? Tranquilo. E aí, a gente usa a forma, obviamente, forma mais direta para o cálculo, né, do grau, porque ela fica mais, assim, mais usual, tá? Ela fica mais usual no vestibular. Esse C daqui, a gente chama de vergência, tá? Vergência, grau ou então convergência, tá? Eu já vi vários vestibulares aí chamando isso aí de qualquer nome que seja, tá? Um desses três aqui, certo? Então, é bom a gente saber quando vierem, né, algum dessas sentenças aí, você saber do que ela se trata, tá? É o grau da lente, perfeito? E esse grau da lente, ele é medido, a unidade dele é em dioptrias, certo? O DI. Não confundir com distância da imagem. Não tem nada a ver, tá? Esse daí é dioptria, perfeito. O foco, esse foco aqui é o foco da lente que você está usando aí e que você quer saber o grau, tá? E esse foco, obrigatoriamente, ele deve ser em metros, tá? Não esqueça disso. Ele necessariamente tem que ser em metros, tá? Perfeito.
E aí eu reforcei com vocês as relações matemáticas, que são exatamente as mesmas dos espelhos esféricos, tá? Essa equação daqui, ó, a gente utiliza ela quando for necessário aí foco, DI e DO para a relação, tá? Quando eu quiser calcular qualquer um desses três aqui e for falado sobre o foco, então usa esta relação daqui, tá? Lembrando que todos esses carinhas daqui, eles devem estar na mesma unidade, tá? Eles têm que estar na mesma unidade. Por exemplo, se o DI e o DO estão em centímetros, o foco vai ser achado em centímetros. Se o foco e o DO estão em metros, o DI vai ser achado em metros, tá? Perfeito. Outra equação muito importante, tá? Que a gente aprendeu e a gente reutiliza aqui é justamente a do aumento linear, tá? Que é HI sobre HO, tá? E também a do aumento linear, que é menos DI sobre DO. E, obviamente, como a gente sempre sabe, o foco ele é metade do raio de curvatura, tá? Isso é algo que a gente já sabe e que a gente domina desde lá dos espelhos esféricos, tá? Perfeito. Aí eu quero só te lembrar aqui, certo? O desenho das imagens, de forma bem rápida, certo? E também para a gente relembrar os sinais, certo? Lembra que quando eu falar de espelho côncavo, é o equivalente, tá? Eu falar de lentes esféricas convergentes, certo? E aí é aquela velha história, ó, tem um ponto antiprincipal, aliás, tem um centro óptico, né? Tem um foco e tem um ponto antiprincipal. E aí as formações de imagens são exatamente as mesmas, tá? Quando o objeto ele está antes do centro de curvatura, que seria antes do ponto antiprincipal aí, tá? Olha onde a imagem é formada, vê, olha onde a imagem é formada. Eu uso dois raios notáveis para isso, tá? Olha onde a imagem é formada, mais ou menos por aqui, tá? Então perceba como a minha imagem ela foi invertida, tá? Invertida. Ela foi formada pelos raios de luz mesmo, então ela é real, tá? Então ela é real. E ela automaticamente, pela imagem que eu estou vendo aí, ela é menor. Se tu for lá nos espelhos côncavos, quando o teu objeto estava antes do centro de curvatura, que é o equivalente aqui a ele estar antes do ponto antiprincipal, como é que a imagem era? Mesma coisa, invertida, raio menor. Só que a imagem aparecia aqui, porque o espelho reflete a imagem, tá? O espelho reflete a imagem para cá. A lente deixa a imagem passar para o outro lado. Essa é eu diria até a pequena diferença, tá? Porque só tem essa diferença mesmo em relação à imagem formada, tá? Então essa seria a diferença, de fato, entre os espelhos e as lentes, tá? Essa seria a diferença, tá? Quando eu vou tentar desenhar as outras imagens aqui bem rapidinho, só para a gente não perder muito tempo, tá? Mas eu também até uma forma de revisar. Se eu colocar aqui o objeto sobre o A, certo? Eu lembro que minha imagem, tá? Minha imagem, se eu estivesse falando aí de um espelho côncavo, o objeto estando sobre o A, que é sobre o C, né? A imagem aparecer aqui, ó, certo? Porque o espelho reflete. Mas se eu for fazer isso na lente, olha onde a imagem vai aparecer, tá? Obviamente eu estou sem régua aqui, sem o auxílio de instrumentos, de fato, só com a caneta mesmo. Então, assim, fica um pouco impreciso, tá? Acabei até desenhando errado aqui enquanto eu falava, né? Fica um pouco impreciso, tá? Então, eu peço que você tenha aí um pouquinho de caridade comigo, certo? Então, ó, ficaria mais ou menos algo por aqui, tá? Mais ou menos por aqui. Então, ó, ficaria aqui minha imagem, tá? E aí eu já percebo que essa imagem, ela é invertida, tá? Ela é invertida. Ela foi formada pelo encontro dos raios reais, então é a imagem real. E obviamente aqui não ficou tão bom assim, mas ela é igual, tá? Ela tem o mesmo tamanho do próprio objeto, tá? Perfeito. Quando eu falo agora, vamos lá para a situação seguinte, tá? Quando eu falo que essa imagem agora, ela está entre o A e o foco, tá? Então ela está aqui, ó, entre o ponto antiprincipal e o foco. Se eu te pedir para tu fazer esse exercício de memória aí e lembrar como é que ficava nos espelhos, a imagem ficava aqui, ó, certo? Ela ficava aqui nos espelhos porque a imagem é refletida, tá? Mas quando eu falo aí da lente, a imagem, ela é projetada lá do outro lado, tá? Então, ó, tentando desenhar aqui rapidamente, seria algo desse tipo aqui, ó. Seria algo desse tipo, certo? Obviamente que o desenho não fica tão perfeito, né? Vai ser algo mais ou menos por aqui, tá? Então, ficaria aqui, ó. A imagem ficaria invertida novamente. Ela é real, porque é formada de forma real pelo encontro dos raios. E ela é maior, tá? Obviamente, como eu estou dizendo, eu estou sem régua aqui, então pode ser que alguma medida não fique tão perfeita assim, mas a gente sabe através dos espelhos que a imagem acaba sendo assim, tá? A outra seria o objeto sobre o foco, mas o objeto sobre o foco não forma imagem, tá? A gente fala que a imagem é imprópria. E por fim, a gente mostra a última imagem, que é a mais importante, que é justamente a lupa, tá? A lupa, onde eu tenho o O aqui, eu tenho
o foco e eu tenho um ponto antiprincipal. Quando o objeto estiver aqui, ó, perceba comigo, tá? Eu vou tentar desenhar aqui, ó, o foco, certo? Pronto. A lente, ó, faz com que o raio de luz vá para o foco, perfeito? E aí o outro raio de luz, ele passa pelo ó sensofredizil. Perceba que esses raios nunca se encontrarão. Então eu faço a projeção deles. Então a projeção implica dizer que a imagem formada vai ser virtual. Tá, ó, fazendo a projeção aqui, ó, olha o que acontece, ó. Se encontraram aqui. Então essa imagem, ó, ela aparece aqui de forma virtual, porque ela foi feita, foi formada através do encontro da projeção dos raios, tá? Então ela é virtual. Ela é direita, obviamente pela própria imagem a gente sabe disso. Ela é direita, de cabeça para cima, certo? E ela é maior. Essa formação é mais importante porque é assim que a lupa funciona, tá? Quando você coloca o seu olhinho aqui para observar a lupa, é justamente você não vê mais esse objeto pequeno, você vê só a imagem desse objeto bem grande através da lente, tá? Então, a única imagem que eu consigo ver através da lente seria justamente essa daí, porque ela seria virtual, perfeito? Então é isso. Então a gente vê aí essa formação de imagens, certo? Que é muito importante da lupa, tá? Obviamente em aula a gente viu isso bem detalhado, tá? Eu só quis detalhar aqui mais porque eu sei que muita gente acaba tendo dificuldade, tá? E se eu falar aqui da lente divergente, vamos lembrar que a lente divergente é uma formação única, tá? Então, independentemente de onde meu objeto esteja, tá? Ó, vou desenhar aqui, ó. Independentemente de onde meu objeto esteja, certo? Se o meu objeto está próximo, está longe da lente, tá? Meu objeto está aqui, por exemplo, certo? Se ele tivesse mais próximo, se ele tivesse mais longe, a imagem formada sempre vai ser a mesma, tá? Perceba comigo, ó. Bateu na lente divergente, vai para longe do foco, tá? E aí, ó, o outro raio de luz passa para o desvio. Então, perceba que o que se encontrou aqui foi a projeção dos raios. Então, essa imagem sempre vai ser virtual, certo? Sempre vai ser virtual. Ela, obviamente, ela é menor, tá? Ela é menor e ela é direita, tá? Então, falou de lente divergente, a formação sempre é essa, tá? Perfeito. E eu lembro que a gente finaliza a nossa aula, certo? Lembrando dos instrumentos ópticos, perfeito? A lupa a gente já citou, certo? A lupa a gente já citou. O microscópio foi até um instrumento que eu não consegui ver ele em todas as nossas aulas presenciais, tá? Então, eu ainda vou ver, se eu não me engano, é na turma da quinta e da sexta, tá? A gente ainda vai ver o microscópio, porque não deu tempo, porque a aula ficou um pouco mais longa, tá? Mas o microscópio são duas lentes, um objetivo e outro ocular, em que a imagem final formada é essa daqui, que é uma imagem virtual, certo? Virtual. Vê que estranho, ela é invertida, tá? Invertida, certo? Invertida, e ela é maior que o próprio objeto, tá? A gente estudou isso em aula, tá? Então a gente entende porque de fato ela é invertida, mesmo sendo virtual. É um dos únicos casos que a gente observa, tá? A lupa a gente já estudou bem direitinho, né? O telescópio refletor, a gente sabe que a função dele é no final gerar uma imagem projetada no teu olho, tá? Uma imagem projetada no teu olho sempre real, tá? Real porque é projetada, invertida e maior, tá? E o funcionamento dele é um espelho côncavo, um espelho plano ou convexo, e isso aqui seria uma lente convergente, tá? Então, o telescópio refletor ele serve para a gente observar astros que estão muito longe, tá? Perfeito. A gente viu a associação de lentes que a gente pode conjurar duas lentes aí, conjugar, desculpa, duas lentes para formar uma lente resultante, tá? Isso foi outro tópico que eu acabei não vendo de forma completa em duas turmas, tá? Então, a gente ainda vai ver na aula de revisão da gente, que é a próxima, mas para quem já viu, para quem já determinou isso, sabe que essa formulazinha ela é usada para a gente somar os graus das duas lentes, sabe? Quando eu somo os graus das duas lentes, eu chego num grau final, chego num grau resultante. Perfeito? Tranquilo. E a gente falou também da câmera fotográfica, né? Como funciona. O objeto ele vai ser projetado de forma real aqui no filme, tá? Ou no sensor da câmera. E para isso, por ser uma imagem projetada real, a gente sabe que essa lente aqui tem que ser uma lente convergente, tá? Uma lente convergente, perfeito? E para finalizar a nossa revisão aqui, para ela não ficar tão grande, tá? A gente falou do nosso olho humano. E eu falei que um olho humano normal, ele vai ter ali aquelas duas lentes fundamentais, tá? Que é o cristalino e também a córnea, tá? Essas duas lentes juntas fazem com que toda a imagem seja projetada na retina. E na retina vão ter as células responsáveis por projetar, por receber essa imagem, tá? Processar essa imagem e jogar através de impulsos elétricos para o cérebro, tá? E aí eu lembro que existem dois pontos que determinam a visão de qualquer pessoa, tá? Esses dois pontos a gente chama de ponto próximo e ponto remoto. Uma pessoa sem deficiência visual,
O ponto remoto, ele é da ordem de 25 centímetros, e o ponto próximo é justamente o ponto a partir do qual uma pessoa começa a enxergar bem, certo? E o ponto remoto, numa pessoa normal, é na ordem do infinito, tá? O ponto remoto é até que distância uma pessoa normal enxergaria, tá? Então, a pessoa normal, ela enxerga a partir de 25 centímetros e vai enxergar bem até o infinito, tá? Isso aí, falando de uma pessoa normal. Quando a gente fala de uma pessoa míope, o que acontece no olho é o seguinte, esse olho, ele alonga mais do que o normal, tá? Quando esse olho alonga mais do que o normal, acontece o seguinte, a imagem acaba sendo formada antes da retina, tá? Quando esse olho alonga, a gente viu isso em aula, né? Só revisando rapidamente. O ponto próximo, ele vem para mais próximo ainda e o ponto remoto fica muito próximo do olho. E aí a pessoa míope, ela enxerga muito bem de perto, mas a partir do ponto remoto, que é o ponto máximo que uma pessoa enxerga, ela já não enxerga mais. Como o ponto remoto está muito próximo do olho, ela tem a dificuldade de enxergar de longe, tá? Então o míope tem dificuldade de enxergar de longe, tá? A gente fala que a imagem está sendo focada muito antes da retina, então é como se as duas lentes do olho, tá? Tanto a córnea como o cristalino, que são de bordas finas, elas convergem muito rápido, certo? E aí quando converge muito rápido, a imagem é formada bem antes da retina. Então, para curar, a gente coloca uma lente que não foca muito bem, para poder compensar esse olho longo. A gente coloca essa lente divergente, tá? Eu até citei em aula, para calcular o grau, é aquela formulazinha que a gente já sabe, tá? E para calcular o foco do míope, a gente usa essa formulazinha aqui, ó, menos PR, onde PR é o ponto remoto da pessoa com deficiência. Cada pessoa com deficiência tem seu próprio ponto remoto. Joga ele aqui em metros, tu acha o foco, joga o foco em metros, acha o grau, perfeito? E lembrando que o grau do divergente, da lente divergente, é negativo, tá? Então, o míope, ele tem grau negativo, perfeito. A hipermetropia é o antagonista do míope, certo? O olho ele tá curto, certo? Quando o olho tá curto, ele joga para bem longe, tá? Ó, ele joga para bem longe os pontos. Então, o ponto próximo e o ponto remoto ficam mais longe ainda. Então, a pessoa com hipermetropia começa a enxergar a partir de um ponto próximo muito mais distante. Então, a gente fala que a pessoa com hipermetropia tem dificuldade de enxergar de perto. Como o olho é curto, a imagem se forma, tá? Ela vai se tentar, ela tenta se formar, né? Depois da retina, tá? Depois da retina. Então a gente fala que as lentes córneo e cristalino, eles focam normalmente, mas como o olho é mais curto, é como se eles estivessem focando atrasado. É como se o foco fosse muito longe, porque o olho encurtou, tá? E aí para curar, eu uso, obviamente, uma lente que tem um foco mais forte, uma lente que vai focar mais rápido, que é a lente convergente, tá? E aí, para calcular o grau, a gente já sabe, 1 sobre o foco. Só que para achar o foco, a gente usa a relação do hipermétrope, que é aquela que a gente viu em aula, tá? Sobre 0,25, que é 25 centímetros, menos 1 sobre o ponto próximo da pessoa com deficiência visual, tá? Esse ponto próximo aqui, cada pessoa com deficiência tem o seu próprio ponto próximo, perfeito? Tranquilo, massa. A presbiopia, ela tem o mesmo efeito da hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. Mas a hipermetropia ela foi causada, obviamente, pelo encurtamento do olho. Já a presbiopia, que também é dificuldade de enxergar de perto, ela foi causada por uma flacidez ou um enrijecimento, certo? Do músculo ciliar, que cuida da acomodação do cristalino, tá? E aí, a partir aí dos seus 40 anos, mais ou menos, esses músculos ciliares, eles não ficam mais com esse poder, né, de acomodar o cristalino e acaba gerando alguns efeitos aí. E o efeito dele principal é você não ter essa capacidade de enxergar tão bem de perto, tá? E aí, para curar, obviamente, também lente convergente, tá? E lembra, se você já tem miopia, você não pode ter hipermetropia no mesmo olho, tá? Mas se você já tem miopia e com o tempo você adquire a presbiopia, você, para curar sua deficiência, você tem que ter uma lente que cure de perto e cure de longe ao mesmo tempo. Essa lente não existe. Então a gente usa a lente bifocal, onde a parte de cima vai ser para curar a miopia, que você olha para frente, para longe, e a parte de baixo cura a presbiopia, que é uma lente convergente, que é a dificuldade de enxergar de perto, tá? Perfeito. E para finalizar, o astigmatismo é aquela historinha da tua córnea não ter uma formação de imagens tão boa, ela não projeta tão bem na tua retina, tá? Por imperfeições, enfim, por vários motivos aí. Então a gente, para curar esse astigmatismo, a gente usa
uma lente cilíndrica, tá? Uma lente cilíndrica, certo? Uma lente cilíndrica. E aí, se você tiver miopia, eu associo a essa lente cilíndrica uma lente, por exemplo, de borda grossa, tá? E se você tiver hipermetropia, tá? E já tem um astigmatismo, você obviamente associa aí uma lente de borda fina para poder curar, tá? Mas se você só tem um astigmatismo, você só vai curar com a lente cilíndrica, tá? Com a lente cilíndrica. Perfeito? Então é isso. Desculpa aí pelo comprimento, né, do vídeo, mas é isso assim, a nossa revisão de forma geral, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre entrem em contato comigo, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!